Sim, sim, tudo bem. Eu sei que você crê e confessa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas vem cá, aqui para nós, de crente para crente. Essas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são literalmente três pessoas? Ou as três são uma? Jesus disse assim: Foi o Pai que me enviou. Eu voltarei para o Pai. Eu pedirei ao Pai que mande o outro Consolador, o Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo ele diz assim: eu e o Pai somos um. Como entender isso? Como compreender esse mistério? Como três pessoas de repente é uma pessoa? Interessante, não? Agora, deixa eu ser mais provocativo. Já vou compartilhar a nossa tela do professor, mas deixa eu ser mais provocativo com você. Imagine, e aqui só para efeito, né, de compreensão, para efeito de ilustrar no nosso raciocínio tão limitado diante dos mistérios, né? Então, só para um efeito didático. Imagine que se nós convidássemos a divindade bíblica em sua plenitude e dissesse, Deus, sente-se aqui nesta cadeira. Bem, vindo a divindade na sua plenitude, quantas cadeiras nós precisaríamos colocar? Uma? Duas? Três? Ou uma só cadeira já seria suficiente para receber a divindade em sua plenitude? Pai, Filho e Espírito Santo, uma pessoa representando os três na mesma cadeira? Ou precisaríamos literalmente uma cadeira para o Pai, outra para o Filho e outra para o Espírito Santo? Me diz aqui no comentário como você entende isso. Tá claro, a tua percepção vai me ajudar a compreender também. Vamos trocando esse conhecimento. Vai ajudar outros alunos a ampliarem o seu entendimento e ajuda você a consolidar também a tua meditação e reflexão sobre esses mistérios, tá bom? Então vamos lá, sem tanta provocação, vamos à tela do professor, onde compartilharemos, não é, cada detalhe. Deixa eu voltar aqui, uma tela aqui. Então, nós vamos analisar nesta aula a unidade composta de Deus, a Trindade, tá? E este é o capítulo 1 da nossa jornada, tendo aqui a introdução ao mistério da Trindade. Sim, é mesmo um mistério e um dos mistérios mais profundos, tá? Mais desafiadores para nossa compreensão. Mas ainda bem que o Espírito Santo tem esse papel, né, tão poderoso de ser o nosso mestre, nos trazendo a compreensão dos mistérios de Deus. Vamos lá. Primeiro, a compreensão da Trindade, uma das doutrinas mais profundas e misteriosas do cristianismo, desafia a mente humana, transcende a lógica e convida à reflexão espiritual. Sim, é isso mesmo. É uma das doutrinas mais profundas, mais misteriosas. Claro, misteriosas porque a nossa mente, não é? A nossa mente finita, ela tem muita dificuldade de penetrar os mistérios de Deus. Então, essa doutrina desafia, né? Essa doutrina, especialmente essa doutrina, desafia a mente humana e transcende a lógica, porque quem consegue compreender de forma lógica os mistérios de Deus,
quem é Deus, de onde veio Deus, como Deus surgiu, sabe? Como assim um Deus que é um pai, é um filho, é o Espírito, mas ao mesmo tempo é um. Como entender esses mistérios? Pois bem, mas ao mesmo tempo que transcende a nossa lógica, essa doutrina nos convida a uma reflexão espiritual. O que levou a Agostinho a observar que, mesmo os que discutem sobre ela, mesmo não compreendendo em sua plenitude, encontra paz interior na contemplação de seu mistério, tá? Isso, claro, isso é um favor de Deus. A doutrina da Trindade, né? A doutrina da Trindade, embora o termo Trindade não apareça literalmente nas Escrituras, é uma realidade teológica enraizada nas revelações bíblicas, manifestando-se nas ações e palavras de Deus. Tá, aqui antes de irmos para a próxima tela, deixa eu destacar para você esse termo aqui, Trindade. Trindade não é um termo que você lê na Bíblia. Sim, isso é verdade. E os que pensam ao contrário, né? Por exemplo, os modalistas, unicistas, né? Termos ali equivalentes para a mesma compreensão, os que negam a doutrina da Trindade, usam até como argumento dizendo assim, mas doutrina da Trindade, Trindade nem é um termo encontrado na Bíblia. Sim, isso é verdade. De Gênesis a Apocalipse, nós não encontramos o termo Trindade. E por uma razão simples, porque é um termo técnico usado para descrever ou procurar encapsular esse mistério de três pessoas em uma divindade, tá? E aqui a nossa análise está embasada nessa compreensão trinitariana. Mas eu preciso dizer a você, como aluno, como estudioso, que está construindo esse entendimento, que a Trindade não é um entendimento, não é, unificado na fé cristã. Não. Há outras correntes, entre elas destacamos aqui o unicismo, né, o modalismo, que mais para frente nós vamos ampliar esse entendimento e vou te dar também as razões dessa fé unicista, mas a princípio, só para a gente definir aqui doutrina, o que é o unicismo? O unicismo vai olhar para a Trindade, ou seja, para as pessoas que aqui destacamos e descrevemos como Trindade, vai olhar para o Pai, para o Filho e o Espírito Santo e dizer, na verdade, nós temos aqui uma única pessoa manifestando-se em modalidades diferentes, tá? Por exemplo, lá no Antigo Testamento você tem o Deus Criador, né? Pai, Deus Criador de todas as coisas. Depois, esse mesmo Deus Criador se revela como o Deus Filho, que veio para resgatar, para morrer, para ressuscitar. E depois esse Deus Filho se manifesta como o Espírito Santo, aquele que é o Consolador, que é o guia, que é o mestre, que está junto com a igreja. Mas na verdade nós temos uma única pessoa, diz o unicista, tá? Diz o modalista. Nós temos uma única pessoa que é Pai, e depois se manifesta como Filho, e depois se manifesta como Espírito Santo. A única pessoa em modalidades diferentes. Como um ator que de manhã ele é pai, meio-dia ele veste-se de filho e à tarde ele veste-se de Espírito Santo. Tá? Então, este entendimento é o entendimento unicista ou modalista, em que as três pessoas são, na verdade, apenas uma pessoa. Tá? Então, existe aqui essa linha de entendimento, essa corrente de entendimento, e ok, nós respeitamos. Mas, biblicamente, qual que é a nossa leitura? Né? Qual que é o nosso entendimento? E esse estudo está embasado, né,
nesse entendimento e na doutrina da Trindade, porque temos muita razão bíblica para isto. E eu vou construir com você esse entendimento, tá bom? Posta aqui esta observação, observemos o seguinte: a natureza triuna de Deus. A fé na Trindade reflete convicção de que Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas distintas, porém unidas em uma essência divina, coeternas, coiguais em poder, em glória e majestade, tá? Então, vamos lá, entender isso aqui. Não é, como diz no unicismo, uma pessoa manifestando-se de três modalidades, de três formas. Não. O que nós temos na compreensão da doutrina da Trindade é que são literalmente três pessoas distintas. Cada pessoa, uma pessoa, com funções diferentes, mas são três pessoas unidas na mesma essência, coeternas e coiguais. Tá, vamos entender isso aqui. Não são três deuses. Por quê? Porque a divindade é única. Tá? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui àquela imagem, né, que eu trouxe à sua mente na provocação inicial. Se chamássemos a divindade para sentar aqui nesta cadeira, divindade na forma plena, Pai, Filho e Espírito Santo, colocaríamos uma só cadeira para os três ou três cadeiras. Doutrina, entendimento trinitariano. Nós colocaríamos literalmente três cadeiras, uma para o Pai, uma para o Filho e outra para o Espírito Santo. Por quê? Porque são três pessoas, porém unidas em uma mesma e uma só essência divina. Então vamos lá. As pessoas são três, mas a essência divina é uma. O que é essa essência divina? Eternidade. Essa eternidade é uma, não são três eternidades. Uma eternidade igualmente compartilhada para as três pessoas. Onisciência, que é a essência divina. Não são três onisciências, mas é uma onisciência compartilhada igualmente para as três pessoas. Entende isso? Presta atenção. Eu estou buscando transmitir, compreender e transmitir a compreensão daquilo que que foge da lógica humana. Mas é isso. O que é a divindade? Essa essência aqui, compartilhada igualmente para três pessoas coiguais, coeternas. O poder, o Todo-Poderoso, é uma essência compartilhada. Então são coiguais em poder, em glória e majestade. Avancemos, isso vai ficando mais claro. A Trindade não é uma soma de três deuses. Não, por quê? Porque a divindade é uma, compartilhada para três pessoas. Então, não é a soma de três deuses, mas a unidade perfeita de um único Deus em três pessoas. Divindade, uma, pessoas, três. A única divindade compartilhada igualmente para três pessoas. Isso é difícil de entender? Sim, porque, como dissemos no início, foge da lógica humana. Então, a igreja, nos seus congressos lá dos primeiros séculos, né? Exemplo aqui, o congresso ou credo de Atanásio, que se deu ali no século V, ele articula com precisão a doutrina da Trindade, protegendo-a contra interpretações errôneas. Tá? E muitas interpretações daquele período, inclusive
o sabelianismo, que é a base, né, do modalismo, a base do unicismo, né? Então, essas linhas de interpretação apresentadas e articuladas ali naquele período colocavam em xeque essa compreensão. Então, esse credo ele vem para destacar o que é Trindade, né, para definir os termos de divindade e apresentar um documento que proteja aí essa distinção e individualidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo debaixo dessa mesma divindade. Então ele destaca a unidade perfeita dentro da diversidade das pessoas da Trindade, rejeitando qualquer confusão entre as pessoas ou divisão da substância. Ele afirma que é fundamental adorar a Deus na unidade da Trindade e a Trindade na unidade. De sorte que não foi o Pai quem morreu na cruz, não. Quem morreu na cruz foi o Filho, sabe? E quem ressuscitou não foi o Espírito Santo, foi Jesus. Então, esse credo, e claro, eu o cito aqui porque ele tem muita base bíblica, tem muita coerência bíblica. Então, colocando as pessoas da Trindade separadamente, distintas, mas unidas na mesma essência divina, na mesma essência eterna. E cada pessoa é uma pessoa. O Pai não é o Filho. Sim, o Pai não é o Filho travestido de filho. O Espírito Santo não é o Filho vivendo uma outra modalidade. Não. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito é o Espírito. Não foi o Pai quem morreu na cruz, não foi o Espírito que ressuscitou no terceiro dia, tá? O Pai sempre existiu como Pai, o Filho sempre como Filho, o Espírito sempre como Espírito. Embora a gente até possa entender que a questão do pai, do filho, aqui são mais linguagens, não é, de comunicação conosco, mas a divindade está ali, é coeterna e coigual. Vamos avançar e isso vai ficando mais claro. Fundamentos bíblicos para a Trindade. Efésios 4, 6, nós lemos que há um só corpo e um só Espírito. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Ok. 1 João 5, 7, esse um só, ele começa a receber algo, uma clareza maior. Como que um só, né, é Senhor, é Pai de todos, mas ao mesmo tempo tem o Filho, tem o Espírito. 1 João 5, 7, lemos assim: porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Para aí, vamos lá. Vamos ler direito isso aqui. Olha só. Aqui estamos diante do texto bíblico. Porque três são os que testificam no céu. Quantos são os que testificam no céu? Isso mesmo, três. Quem são eles? O Pai. Ok. A palavra. Quem é a palavra? O Verbo, Jesus, que no princípio era Deus e estava com Deus. E o Espírito Santo. Ó, três são os que testificam no céu: o Pai, a palavra, ou o Verbo, ou Jesus, e o Espírito Santo. Aí olha como ele fecha o argumento. E estes três são um. Tá difícil? Os três são um. Por que três são um? Porque aqui nós estamos lendo sobre unidade composta. Na unidade composta, dois é um, três é um, 4, 5 é um. Unidade composta é diferente de unidade simples. Unidade simples
Três não é um, três é três. Unidade composta, três é um, dois é um. Por exemplo, você é casado, casada? Você e o seu cônjuge é uma só carne. A carne é uma. As pessoas são duas. Duas pessoas dentro do matrimônio são uma só carne. A carne é uma. As pessoas são duas. Você e seu cônjuge são uma só carne. Mas as pessoas são duas. Você não é o seu cônjuge. Seu cônjuge não é você. Vocês são dois indivíduos que juntos formam uma só carne no matrimônio. Essa unidade é composta. Um trio são três pessoas, mas o trio é um só. É uma unidade composta. Um governo é formado por muitas pessoas, mas o governo é um só. Isso é unidade composta. Então vamos reler. 1 João 5:7. Porque esses três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, leia-se Filho, e o Espírito Santo. E estes três são um Deus, uma unidade, composta pelo Pai, pela Palavra, ou leia-se Filho, e o Espírito Santo. Bem, vamos avançar que isso vai ficar mais claro ainda. As Escrituras revelam a unidade e a diversidade dentro da natureza divina. Vejamos, o que é Deus ou divino, do que é feito a divindade, né? Não sei se fica legal isso aqui, do que é feito a divindade, o que constitui a divindade. Pelos atributos divinos, e esses atributos divinos são compartilhados. Quer ver? Atributos comuns às três pessoas da Trindade. Onipresença, que é aquele poder de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Jeremias 23, Mateus 28, Salmo 139, você tem na junção destes textos, poderíamos colocar outros, mas estes bastam para fundamentar esse entendimento. O Pai é onipresente, o Filho é onipresente e o Espírito é onipresente. Não há para onde fugir da presença do Espírito de Deus. O Pai está, o Filho está, o Espírito está presente em todos os lugares. Sabe o que é a onipresença? A onipresença é assim, ó. Não existe um lugar onde Deus não esteja presente. Imagine isso aqui, tá? Imagine que isso aqui é tudo que existe. Isso aqui é a soma do mundo material e do mundo imaterial. Aí o que é a onipresença? Peraí, vamos lá. A onipresença é isso aqui. É alguém que chega e cobre tudo. Não existe lugar físico ou espiritual. Deixa eu ver como está ficando aqui, né? Físico ou espiritual, onde Deus não esteja. Por isso que Davi diz assim: para onde fugirei da tua presença? Para onde fugirei do teu espírito? Se eu subir, se eu descer, se eu entrar de mar adentro, se eu montar a minha casa no Seol, até ali a tua presença está. Deus está presente em todos os lugares. Isto é a ideia da onipresença. Entende isso? E a onipresença não são três onipresenças. É uma onipresença para o Pai, para o Filho e para o Espírito.
O mesmo se lê da onipresença, aliás, onipotência. O oni aqui traz a ideia do todo, tá? Então, todo potente, todo poderoso. Você lê a onipresença igualmente aplicada ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Aqui eu separei Mateus 19 e, claro, você está estudando aí, você pode pausar o vídeo, ampliar aqui com a leitura do texto bíblico. Mateus 19, Apocalipse 1, Romanos 15, o Pai, o Filho, o Espírito têm a mesma, desfrutam da mesma onipotência. Onisciência. De novo, oni, todo, a ciência, a capacidade de saber de todas as coisas. O Pai, o Filho, o Espírito. Mateus 19, Apocalipse 1, Romanos 15, eu citei a linha de cima que é da onipotência, tá? 1 João 3, 20, Apocalipse 2, 23, 1 Coríntios 2, 10, 11, a onisciência é igual. Aí você deve dizer assim, professor, mas Jesus disse quanto ao dia da vinda, não é? Nem os anjos nem o Filho sabem, somente o Pai. Então o Filho seria onisciente? Sim, sim. Ali Jesus está falando como homem. O homem não sabe, mas o divino sabe, até porque ele não deixou de ser divino para se tornar o homem. Ele tem duas naturezas unidas, não é? Permanece sendo Deus enquanto é homem. Então, não deixou de ser Deus para ser homem, mas é o divino que esvazia-se e veste-se da humanidade. Duas naturezas, 100% Deus, 100% homem, o que ampliaremos lá na discussão sobre a cristologia. A eternidade é uma mesma eternidade para o Pai, para o Filho, para o Espírito. Veja, leia esses textos, tá? Isso ficará muito mais claro. Salmo 92, Apocalipse 22, 13, Hebreus 9, 14. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito é eterno. E vamos trazer um pouquinho mais de clareza nisso aqui. E aquele credo que eu citei anteriormente, ele até explica, tenta explicar o que é quase inexplicável, tá? Ele diz assim, ó, o Pai sempre existiu. Isso. Deus sempre existiu, aquela coisa, né? Quando que Deus surgiu? Não, ele não surgiu, ele existe por si mesmo, ele não está vinculado ao tempo, tá? Ele é atemporal, o tempo é para nós, ele é antes da eternidade, antes do tempo, está fora do tempo, fora da eternidade, ele é atemporal, ele sempre existiu. Nunca houve um tempo em que Deus não existisse, por isso ele é eterno. O homem, por exemplo, é eterno no sentido de infinitude, porque embora morra o corpo, o espírito permanece depois da ressurreição, então o homem é eterno no sentido de infinitude, mas não eterno no sentido pleno, porque houve um tempo que ele não existia. Quando? Antes de Deus o criar. O mesmo se diz dos anjos. Os anjos são infindos, mas houve um tempo em que os anjos não existiam. Quando? Antes de Deus criá-lo. Então, antes de Deus criar os anjos, eles não existiam. Então, não são eternos no sentido pleno. A partir da criação, sim, ele existirá sempre. Isso é infinitude ou eternidade parcial. Em relação a Deus, não houve um tempo em que Deus não existisse. Deus sempre existiu independente do tempo. Ele é atemporal. Aqui está o tempo, mas Deus está fora do tempo. Aliás, o tempo é uma criação de Deus. Entende isso? Claro que não, mas é assim. Isso é, Deus é atemporal. Então, o que é acordado e é discutido ali naquele credo, né, naquela conferência, para tentar entender isso? Deus é eterno, o Filho é eterno, o Espírito é eterno, porque a Bíblia o chama de eterno, né, conforme as referências aqui, só para dar exemplo, há muitas outras. Então, como que é isso? Deus, claro, sempre existiu. E quando Deus existe,
Isso aqui os caras até tentaram um pouco forçar a situação aí, mas é só uma questão de didática, tá? Buscando compreender aquilo que não dá para a gente entender, forçando a nossa mente a entender, a ter alguma referência, né, do divino. Mas imagine assim, imagine que Deus existe aqui, tá? De novo, ele não está ligado a tempo, ele é atemporal. Isso aqui é só uma forma de trazer um entendimento. Imagina, Deus existe aqui. Quando Deus existe, autoexiste, o Filho é autogerado e o Espírito é autoprocedente, de sorte que nenhum é antes ou depois do outro. Por quê? Porque se o Pai vem primeiro, o Filho vem em segundo. E se vem em segundo, tem um tempo em que o Filho não existe. Então, o Pai autoexiste, o Filho é autogerado e o Espírito é autoprocedente. Então, Deus existe como três pessoas. Aí você diz, professor, mas o filho não vem naturalmente depois do pai? Não, isso na nossa compreensão biológica, tá? Na divindade, ele está muito além dessas questões limitantes da biologia. Não são seres biológicos, são espirituais. O pai autoexiste, o filho é autogerado e o espírito autoprocedente, de sorte que nenhum é antes ou depois do outro. Isso é eternidade. Então, Salmo 90, Apocalipse 22, Hebreus 9, o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito é eterno. Entendeu? Talvez não, mas tudo bem. Vamos avançar porque isso vai ficando mais simples. Santidade, santidade e santificação. Apocalipse 4, Atos 3, 2 Tessalonicenses 2, é atributo do Pai, do Filho, do Espírito. Tais atributos demonstram que o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham a mesma essência divina, três pessoas e a mesma essência para os três. Biblicamente, tem mais fundamentos sobre essa doutrina? Sim. Vamos ver no Antigo Testamento? Antigo Testamento. Esse capítulo aqui vai ficar um pouquinho maior, qualquer coisa, se precisar, você dá uma pausa, tá bom? Ou marca onde parou, mas eu vou manter como um capítulo só, tá? Um vídeo só. Vamos lá. No Antigo Testamento, a natureza triuna de Deus aparece de forma velada, tá? Vamos lá. Antigo Testamento, o contexto da vizinhança de Israel é politeísta, muitos deuses. Israel está sendo educado para adorar a um único Deus. Então, essa construção, essa pedagogia de Deus, ela começa em um nível de revelação e se expande no Novo Testamento. Mas mesmo de forma velada, o entendimento está ali. Por exemplo, na criação. Aliás, na criação do homem, até um pouquinho antes, tá? Aqui eu coloquei só alguns exemplos, mas a gente olhando assim dá para acrescentar muita coisa numa nova versão. Logo na abertura da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. O termo Deus ali, o termo usado para Deus, né? Elohim, é um Deus plural, né? É um Deus plural. E como assim um Deus plural? De forma velada, você já tem aqui deuses, ou seja, a forma plural, o que não dá para dizer que é apenas uma expressão para mostrar a plenitude, a magnitude, a soberania de Deus. É muito mais do que isto. Porque é a forma plural. Veja, em Gênesis 1, 26, onde o Senhor tem ali o texto sobre a criação do homem, lemos, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Note que aquele plural do termo Elohim, ele aparece aqui. Façamos a nossa e a nossa. É plural.
Quando o homem peca, já no capítulo 3, versículo 22, o homem se tornou agora como um de nós. Um de nós. Lá na frente, aqui eu citei Isaías 6, né? Isaías 6. Mas um pouquinho depois, ali na ocasião do dilúvio, pós-dilúvio, onde surge a Torre de Babel, Deus diz: desçamos e confundamos. Desçamos, confundamos. Isaías 6, 8. Quem há de ir por nós? De novo, nós. E aqui não é que Deus não saiba conjugar, Deus tenha problema de. Não, Deus esteja cometendo um linguicídio. Não é isso. É porque nós temos aqui um diálogo, e esse diálogo não é com anjos, é um diálogo intratrinitariano. É Pai, é Filho, é Espírito conversando, né, acerca destas ações implícitas na divindade. O Novo Testamento, e nós poderíamos aqui conversar sobre muitas outras referências que você pode ampliar, mas no Novo Testamento isso começa a ganhar mais clareza. Outros elementos e recursos pedagógicos são colocados aqui para melhorar essa didática. Vejam, então no Novo Testamento ela se manifesta claramente. João 1, 3 e 14. O Verbo com Deus sendo Deus. Olha isso. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Verbo aqui é Jesus, tá? Que princípio? Um princípio atemporal. Ele estava com Deus, ele estava com e ele era. Ele estava com e ele era. Estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Lembram lá? Elohim, plural, façamos. Por quê? Porque nada do que foi feito sem ele. Olha isso. Isso aqui é a Bíblia. No batismo de Jesus, nós temos praticamente uma pintura, um desenho. Mateus 3. Por quê? Jesus está na terra, mais propriamente ali no rio. O Espírito Santo aparece aqui acima, nas nuvens, baixinho aqui, entre céu e terra, mas aqui baixinho, na forma de uma pomba. E lá dentro do céu, o Pai, de lá de dentro do céu, o Pai diz assim, esse aí é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Olha, presta atenção, isso aqui é um desenho. É Deus dizendo assim, tá difícil, eu vou desenhar. Desenho. Filho sendo batizado por João, o Espírito Santo aqui em cima, na forma de pomba, e lá em cima, o Pai diz assim, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aí João diz assim, é ele, porque aquele em que vires descer sobre ele o Espírito. Opa, o Pai, o Espírito, o Filho que desceu sobre ele. É difícil? É, mas a Bíblia está desenhando para nós. Por isso que na grande comissão, e aí a gente poderia avançar além da grande comissão, tudo ali em nome do Pai, do Filho, do Espírito. Batismo em nome do Pai, do Filho, do Espírito. Bênção apostólica, grande amor de Deus, a graça do Filho, a comunhão do Espírito. A revelação bíblica mostra a Trindade operando em perfeita harmonia. Agora, antes da conclusão, a gente conversando aqui, a gente vai ampliando bastante, não é? Quer ver um outro momento
um outro momento que não dá para a gente argumentar, dizer, não, mas isso aí são linguagens, são formas, é Deus se comunicando, tá? Mas na eternidade não é assim. Vamos lá. Morte de Estevão. Estevão está aqui na terra sendo apedrejado. O Espírito Santo está com o Estevão está tão cheio do Espírito Santo que seus opositores nem conseguem conversar com ele. Tamanha sabedoria do Espírito operando na vida do Estevão. A Estevão, antes de morrer, antes de fechar os olhos na terra, ele abre os olhos para o céu e diz assim: eis que eu vejo o céu aberto. O Pai está sentado no seu trono. E Jesus está em pé à destra do Pai. Para aí. O Espírito Santo está com Estevão. No céu, dentro do céu, o Pai está sentado no seu trono. Jesus está em pé à destra do Pai. Quer mais clareza? João, cheio do Espírito Santo e pelo Espírito Santo, é levado ao céu. Apocalipse 4, 5. Quando ele chega dentro do céu, ele começa a descrever. O Pai está sentado no seu trono, ao redor há 24 tronos ocupados por criaturas celestiais. É uma discussão o que eles representam, mas a cena se volta para o centro. O Pai está no trono e ao lado há um cordeiro que foi morto e ressuscitou e está vivo para todo sempre, recebendo honra, glória e louvor. E é digno de abrir o livro porque foi morto e ressuscitou e está vivo para todo sempre. Alguém tem dúvida de quem é o cordeiro que foi morto e ressuscitou e está vivo para todo sempre? Jesus, que está à destra, à direita do trono ocupado pelo Pai. Entende isso? Então, a divindade é uma, mas as pessoas são três. Não dá para negar isso de Bíblia aberta. Ah, pastor, mas e professor, por que Jesus diz assim, eu e o Pai somos um? Então é um, sim, é uma divindade. Quer ver no mesmo contexto de divindade, de unidade composta? Jesus orando ali, em João capítulo 17, Pai, eu oro, eu peço que eles, os discípulos, eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Que eles sejam um em mim, assim como em ti somos um. O que Jesus está dizendo? Que você e eu podemos ser um em Cristo. Assim como Cristo e o Pai são um. Percebe que ele não está falando de unidade simples, é unidade composta. Está falando de unidade, de concordância. Que todos os meus discípulos estejam unidos em mim como eu estou unido em ti. Entende isso? Pois bem, então essas verdades formam a base da doutrina da Trindade e nos convidam a mergulhar nos mistérios da unidade e diversidade da natureza divina. A Trindade é um mistério central da fé cristã que desafia nossa compreensão e oferece uma visão profunda sobre a natureza e relacionamento de Deus. É complexo? É desafiador? Sim, mas ao mesmo tempo há um esforço bíblico muito claro, até desenhando para dizer assim, a unidade é uma, só há um Deus. Deus é único, composto por três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Meu Deus! E aí? Ficou mais claro agora? Conseguiu entender melhor esse mistério? Claro, se continuar difícil, eu entendo, porque é um mistério. Está além da nossa lógica, desafia
a nossa lógica. Mas percebe que, biblicamente, é isso. Façamos, Elohim, plural, façamos, como se tornou comum de nós, desçamos, quem enviaremos? Aí chega o Filho, está sendo batizado, o Espírito está aqui, o Pai fala dali, em nome do Pai, em nome do Filho. Sabe, três no céu testificam, e os três são o Pai, o Filho, o Espírito. Então, a grande dificuldade é aquele medo de cair na questão dos três deuses. Existem três deuses na fé cristã? Não, só existe um Deus, mas composto por três pessoas distintas. Ok? Vamos trazer mais clareza a esse entendimento? Vamos. Vamos então avançar para o próximo capítulo, porque esse vídeo aqui até ficou um pouco mais extenso, mas eu precisaria te dizer isso numa sequência única.